Em que retornamos. Já estamos ao vivo. Muito grato. Boa noite a todos e todas, companheiros do Instituto dos Advogados Brasileiros. Eu, a pedido do presidente Sidney Sanches, quero prestar um primeiro esclarecimento antes de iniciar essa sessão. Nós tivemos hoje uma situação no Instituto, teríamos hoje a sessão, inicialmente seria uma sessão presencial, todos sabem disso. Mas diante do fato, né, que nós tomamos conhecimento extraordinário e emergencial de ter que fazer a reforma elétrica no plenário do Instituto, nós não podemos, né, fazer lá a sessão presencial. E ocorre que um grupo de associados do Amazonas iria tomar posse hoje, presencialmente. E ocorre que o nosso representante legal, agora nos últimos 10 dias, semana passada, nos pediu que fizéssemos a posse, porque todos eles já tinham comprado as passagens com as suas respectivas famílias, então um grupo muito grande. Então, diante disso, nós, em respeito aos novos associados que tinham comprado passagem, seus familiares que viriam se deslocar para o Rio de Janeiro, nós fizemos uma forma de dar essas posses lá no Instituto, que essas pessoas todas estão no Rio de Janeiro. Fizemos na biblioteca, improvisamos um plenário na biblioteca, para em torno de 20 assentos, como nós fazemos lá quando lançamos livros, e marcamos essa posse em respeito a esses novos associados, ao nosso representante do Estado do Amazonas. Então, a posse estava marcada para as 3h15h30, mas teve um atraso, porque um dos empossados, um presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Amazonas, ele achou que era às 17 horas a posse. Então, houve um atraso. Em razão desse atraso, a posse não terminou como nós gostaríamos, mais cedo, para que o presidente Sidney pudesse estar aqui fazendo a abertura dessa sessão. Então, 20 para as 5 da tarde, o presidente Sidney me pediu que viesse para cá, fizesse a abertura da sessão, da nossa sessão, em respeito aos associados nossos aqui, aos indicantes, pareceristas e todos os demais associados convocados para essa sessão. Ele me pediu que eu fizesse essa abertura da sessão e ele, conforme o término lá da sessão, ele ingressará na sala para dar prosseguimento às nossas atividades. Então, apresentada essa justificativa, daí a pedido do presidente, se tiver aqui algum vice-presidente, até poderia também que assumisse, mas também não tem. Então, em razão disso, nós vamos dar por aberta essa sessão. É a nossa... Um minutinho só licença. Vou pegar aqui a pauta. A nossa 97ª sessão ordinária, hoje virtual, exclusivamente virtual, da gestão de 2022-2025, no dia 28 de agosto de 2024. A mesa está sendo composta por mim, Edmir, e vou convidar também Sérgio Toche para, enquanto presidente não entra, fazer parte, compor como diretor, nosso orador, fazer também parte dessa tríade, né, da mesa oficial do IAB, hoje no modelo aqui virtual. Sérgio, então, por favor, sinta-se presente também nessa mesa virtual, tá? Conosco aqui nessa sessão. Perfeitamente. Obrigado, Sérgio. Expediente. Hoje estou fazendo aqui um papel duplo, tá? Então, hoje nós temos, dentro do nosso expediente, aprovação de atas, proposta de novos sócios para serem lidos, uma indicação, cujo indicante é o doutor Arnon. Temos também um parecer na ordem do dia, que o doutor Ricardo também está na sala, na ordem do dia, um parecer. Temos aprovação de novos sócios e lista de livros para a biblioteca. Quero aproveitar também a oportunidade que foi pedido, vou fazer agora na abertura e vou fazer também aqui é melhor do que aqui. no final, tá? Uma solicitação feita pelos membros da Comissão de Direito Tributário. Eles estarão lançando um livro, membros da comissão, um livro que é Temas Contemporâneos de Direito Financeiro e Tributário.
O lançamento desse livro vai ser no dia 2, segunda-feira, às 19 horas, na livraria da Travessa do Leblon, Shopping Leblon, na Avenida Frânio de Melo Franco, 290. Tá? Então, é um livro que está sendo aí lançado pelo Instituto também, tá? Dos membros da nossa comissão. Vai ser na próxima segunda-feira, repito, na livraria da Travessa do Leblon, às 19 horas. Feito esse esclarecimento, esse pedido, que no final nós vamos reiterar também, é importante que a gente possa estar prestigiando nossos colegas. Então, passamos aqui aos pontos da nossa pauta. O expediente, nós temos aqui atas para leitura. Ata da 90ª sessão ordinária híbrida, realizada no dia 3 de julho de 2024. Ata da 91ª sessão ordinária híbrida, realizada em 10 de julho de 2024. Ata da 92ª sessão ordinária híbrida, realizada no dia 17 de julho de 2024. E ata da 93ª sessão ordinária híbrida, realizada no dia 24 de julho de 2024. Edmir, essas são as atas que nós temos aqui. Dando prosseguimento à pauta, proposta de novos sócios para serem lidos. Temos 2 novos sócios efetivos, um pelo Rio de Janeiro, que é o doutor Caio Henriques Duarte Lisboa, proponente doutor Márcio Ladeira Ávila e doutor Adilson Rodrigues Pires, doutor Adilson, o nosso diretor e presidente da Comissão de Direito Tributário e Financeiro, e o doutor Márcio Ladeira Ávila, presidente da Comissão de Direito Aduaneiro e Portuário. Segundo membro, cujo nome está sendo lido, é o doutor Roberto Matinier Gadeben, proponente doutor Nilson Vieira Ferreira de Melo Júnior e o doutor Luiz César Martins Lopes. Próximo ponto da ata, da pauta, é a indicações. Doutor Arnon está na sala, já vejo o doutor Arnon aqui. Tá? A doutora Késia também, seja bem-vinda. Doutor Luiz Camargo, bem-vindo também, nosso representante no Distrito Federal. Paulo Leal, nosso representante no Rio Grande do Sul. Doutora Ana Amélia, nossa vice-presidente. Então, vamos lá. Arnon, a indicação. Em seguida, nós vamos prosseguir para a indicação, Arnon. Boa noite, doutor Jorge Corena, boa noite a todos. Bom, é o seguinte, foi afetado o tema 1225, relativo às pessoas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra responsável nos casos de dolo ou culpa. Tem acontecido. Há um número grande de ações que foram dadas entrada contra a concessionária, e quando chega lá na frente, a concessionária está falida. Então, tem que redirecionar contra o ente público. Então, esse é o tema e que a gente faz essa sugestão de indicação e para que o IAB funcione como amigo nessa questão, que é uma questão muito relevante, que envolve principalmente o interesse de pessoas menos favorecidas. Então, está posto nessa indicação, é basicamente isso. Arnon, essa indicação vai para que comissão? Direito administrativo. Direito administrativo? Direito processual civil também? Ou não? Não, acredito que não. Administrativo? Só perguntando, indagando. Perfeito. Está claro o tema para todos do plenário? Estão de acordo com a pertinência? Não há divergência? Então, se não há divergência, vamos dar por aprovada a indicação. Arnon, obrigado aí. Tá aprovado. Eu que agradeço, Jorge Corena. Muito obrigado. Boa noite. Um abraço para você. Boa noite a todos. A doutora Ana Amélia está aqui na sala, nossa terceira vice-presidente. Eu vou passar para ela aqui a presidência da Amélia em conjunto. Tá? Eu expliquei que aconteceu um fato extraordinário. Fica despreocupado, mas que eu vou fazendo aqui a condução, mas eu vou seguindo aqui a nossa hierarquia do IAB, tá? Convocando a Ana Amélia para presidir a sessão e vou orientando aqui com ela
esses trabalhos. Nós tivemos um problema lá no IAB, você não estava na sala, na abertura, tá? E o Sidney não pôde entrar a tempo. Talvez ele venha entrar ao longo da sessão. Tá? Ele entrando, ele assume. Então, você fica conosco aqui, tá, Anamélia? Presidindo essa sessão aí, eu vou só fazendo aqui, apregoando, então, os pontos da pauta, tá? Se assim for possível. Tá de acordo, Anamélia? De acordo. Perfeito. Então, indicações já está aprovada. Oradores inscritos. Alguém vai se inscrever como orador? Não há oradores inscritos hoje, pô? Edmundo, não? Esbiro? Não há? Ana Amélia, então. Avançamos, presidente. Avançamos. Obrigado, presidente. Então, vamos lá. Parecer. Então, presidente, vou apregoar o parecer, tá? Apregoar o Ok. parecer. Parecer nas indicações. São duas indicações, tá? Indicação 44 de 2023 e 3 de 2024. O autor da indicação é o doutor Sérgio Luiz Pinheiro Santana, não está na sala. Ele justificou no grupo lá de presidentes de comissão que ele estaria participando de um evento, tá? E pediu para justificar a ausência dele. Talvez ele venha participar ainda, mas vamos ver. A matéria: análise de constitucionalidade e dos impactos das propostas de alteração do regime jurídico do Banco Central do Brasil. Projeto de lei parlamentar número 19 de 2023 e PEC 65 de 2023, que visam modificar sua autonomia, objetivos, composição em relação com o Poder Executivo. Principalmente essa PEC 65 está em maior debate aí na sociedade, né? Aquela que quer botar o Banco Central não mais como autarquia, mas como se fosse uma empresa pública. Já tiveram a quebra já deram autonomia para o Banco Central, até demais, mas agora querem tornar uma empresa. Relator da indicação, para as duas indicações, né? Doutor Ricardo Antônio Lucas Camargo, da Comissão de Direito Constitucional. Anabélia, passo para você a condição aí de encaminhamento com o Camargo. Ok, doutor Ricardo, então você tem a palavra como relator pelo prazo de 10? 10 minutos. Obrigado, 10 minutos. doutor Ricardo. Eu vou procurar tentar ser o mais conciso possível. E até porque houve alguns incidentes com relação à elaboração desse parecer, que houve a necessidade de realizar a reunião de duas indicações, justamente porque um dos indicantes teve um incidente que é melhor a gente não referir, que todos nós conhecemos, infelizmente, o incidente. É, mas o associado, doutor Heriberto, apresentou a indicação 44 de 2023, para fim de elaboração de parecer pela Comissão de Direito Financeiro e Tributário e pela presente comissão, sobre a autonomia do Banco Central, assim emendada. Direito constitucional, autonomia do Banco Central, competências constitucionais, realidade política e social do Brasil segundo a Constituição. Palavra-chave: Constituição de 88, Banco Central. Né? E ele observou que o governo anterior ao presente, atendendo reclamos do setor privado bancário, sancionou lei complementar que concedeu autonomia ao Banco Central, atualmente comandado pelo economista Roberto Campos Neto, defensor do fim do déficit público fiscal, da liquidação da dívida da União e outros princípios que não mais são aplicados em outros países, medidas que estrangulam a economia brasileira sem razão. Aqui eu pus entre aspas as expressões do indicante. E aí, então, ele postulou um estudo aprofundado sobre a autonomia do Banco Central e o reflexo das suas decisões na economia ante a realidade econômica e social brasileira. E esse parecer já estava pronto e aprovado no seio da comissão, quando houve um incidente que impossibilitou a presença do indicante para se pronunciar no ato solene de aprovação ou rejeição. E antes da ocorrência desse incidente, o associado doutor Sérgio Luiz Pinheiro Santana apresentou a indicação 3, 2024, para fins da elaboração de parecer pela presente comissão, assim emendada. Estudo da constitucionalidade, conveniência
do PLP 19/2023 da bancada do PSOL, que altera a Lei Complementar número 179, de 24 de fevereiro de 2021, que define os objetivos do Banco Central do Brasil, dispõe sobre sua autonomia e sobre a nomeação e exoneração de seu presidente e seus diretores, para caracterizar o Central do Brasil como autarquia de natureza especial, caracterizada pela subordinação hierárquica ao presidente da República, e estabelecer critérios econômicos, sociais para as nomeações, composição, condução das atividades de competência da autoridade monetária, estudo de conveniência e constitucionalidade da proposta de emenda à Constituição número 65/2023, de vários senadores que dispõem sobre o regime jurídico aplicável ao Banco Central. Essas propostas legislativas antagônicas, no sentido de se conferir maior ou menor poder ao Banco Central na condução da vida econômica do país, uma da Câmara dos Deputados, buscando assegurar um maior controle público sobre o Banco Central, visão mais intervencionista, outra do Senado, buscando conferir maior independência da entidade em relação ao Estado, submetendo-o a um regime de maior flexibilidade na linha do fundamentalismo de mercado. Transcrevi ambos, os colegas já tiveram acesso à proposta de parecer, não vou ler os dispositivos agora, por óbvio, que tomaria muito tempo também. Em razão da maior abrangência da indicação posterior, este relator propôs, com o acolhimento da comissão, a reunião dos expedientes por continência. E aí as teses concernentes a ambos são examinadas em um único parecer. E aí, então, eu já fui deixando bem claro que as teses que nós estamos expondo aqui não tem absolutamente nada de heterodoxo, muito pelo contrário, que nós procuramos recordar que a política monetária não é algo distinto da política econômica em geral, mas um de seus aspectos, ligado ao fato econômico fundamental, circulação, né? E que nós, quando dizemos que ela é espécie do gênero política econômica, é um aspecto da política econômica, então falar numa política monetária despolitizada seria a mesma coisa que dizer que se poderia falar de um gato não felino ou de água não hídrica, né? Não há como. E quando se diz que a política monetária seria infensa a diretrizes ideológicas, desconsiderar-se-ia, inclusive, a inexistência da unanimidade na própria discussão das causas da inflação. E a gente tem que recordar o debate entre estruturalistas e monetaristas travado na América Latina desde a segunda metade do século passado. Bom, desde a formação dos Estados Nacionais, a moeda é considerada como expressão da soberania. E já na obra de Jean Baudin, isso é definido com incisividade pela primeira vez. Bom, e é bom a gente recordar que a moeda sempre vai ter essa característica a partir de uma definição jurídica. Não existe um objeto que, por sua natureza, seja moeda. E a própria criação do Banco Central Europeu com o poder de emissão do euro foi identificada por Eugênio Picozza como perda da soberania monetária a favor do órgão supranacional. E o Brasil ainda não integra, que eu saiba, né, nenhuma entidade supranacional com poder de emitir moeda própria. E cabe à União legislar sobre moeda nos termos do inciso 6º do 22 da Constituição. Aí eu refiro as razões históricas para a concentração do poder de emissão de moeda nas mãos do Estado. Recordo, inclusive, um estudo que Copérnico, aquele mesmo da astronomia, o Copérnico fez em relação aos problemas que eram enfrentados pelos comerciantes no Reino da Polônia por causa da multiplicidade de moedas que então existiam e tal. E justamente por conta do caráter algo sedutor das teses que se tem suscitado em torno da desestatização do dinheiro. E, bom, quaisquer que sejam as posições doutrinárias que se tenha, o fato é que moeda só pode ser emitida pelo poder público, de acordo com o direito positivo vigente,
E esta atribuição do poder de emissão à União está posta no inciso 7º do artigo 21 da Constituição. E pacífico que o Banco Central não deixou de ser instituição do Estado, embora tenha deixado de ser considerado instituição de governo por causa da Lei Complementar 179 de 2021, lembrando a decisão do Supremo nesse particular. E se é instituição do Estado, ele tem que estar localizado necessariamente em uma das funções referidas no artigo 2º da Constituição Brasileira de 88. Por mais que se critique a ideia de que isso parece um pastiche laico da Santíssima Trindade, o fato é que o poder do Estado só se distribui por executivo, legislativo e judiciário, né? O campo de atuação do executivo é definido por exclusão, ou seja, o que não é do legislativo e o que não é do judiciário necessariamente será do executivo. Pois bem, e a separação de funções ou poderes é considerada tão essencial à caracterização do Estado de Direito que o poder constituinte originário, por bem houve imunizá-la a alterações que fossem tendentes a suprimi-la ou, o que vale o mesmo, a comprometer o próprio equilíbrio entre os poderes. Bom, se é próprio do Executivo exercer a atribuição de administrar a res pública, o que significa aplicar lei de ofício sem provocação anterior, o Banco Central, mesmo com todas as peculiaridades que tem, não deixa de integrar o Executivo. Tanto que se conferiu, com validade pronunciada pelo Supremo Tribunal Federal, ao seu presidente o status de ministro de Estado. E, na condição de autarquia, ele faz parte da administração pública. Tendo personalidade de direito público, ele pode exercer, pois, as prerrogativas inerentes à coação e, podendo exercer a força nas hipóteses e na forma que a lei dispõe, nós temos, então, que é próprio próprio de evitar-se a, a banalização do exercício da força pelos particulares, a concentração desse poder no poder público. Isto não tem nada de absolutamente novo. Pode-se ler Hobbes ou Weber, dá na mesma, com relação ao tema do monopólio do exercício da coação. E ele tem ainda capacidade normativa, então, poderes fiscalizatórios, poderes sancionatórios, uma série de poderes, enfim, que são próprios de um ente que atua em nome do Estado, exercendo coação, pois. Diferentemente do que ocorre com as entidades da administração indireta, sob a forma empresarial, seja a sociedade de economia mista e a empresa pública, que são entidades de direito privado, e que, por serem entidades de direito privado, a elas não cabe atribuir poderes de coação. Pois bem, e justamente por conta disto, também, nós vemos que cabe ao Banco Central o mister precípuo a regulação da moeda nacional e, por consequência, o controle inflacionário. A moeda é uma questão de unidade nacional e, portanto, ela não pode ser pura e simplesmente pulverizada em vários entes menores, como é o caso também dos Estados-membros, municípios, etc. É a atribuição do poder central. Pois bem, e a criação do Banco Central entre nós é recente. Ela data de 31 de dezembro de 64. E aí tivemos a experiência do Banco do Brasil, desempenhando tanto função de banco de depósito como banco de emissão e também da SUMOC. A Constituição brasileira, por seu turno, além de prever a forma de provimento da respectiva presidência
e dispor em caráter geral sobre as atribuições dessa autarquia, responsável pela emissão de moeda e regular as taxas de juros pela gestão da dívida pública, ela recepcionou a 45/95/64 como lei complementar. E a distinção entre as funções do Banco Central e a dos bancos em geral foi bem elaborada pelo Aliomar Baleiro. E eu transcrevo o texto dele mostrando por que, inclusive, nós temos que tratar este tema como sendo uma questão de governo. Entretanto, não foi assim que o Supremo Tribunal entendeu na ação direta de inconstitucionalidade 6696, relatada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Pois bem, e são várias questões que podem ser postas a partir dessa. São várias questões que podem ser postas a partir dessa decisão, quanto à revolução que ela vai representar em termos de desvincular o Banco Central do governo e dar ao legislador infraconstitucional a aptidão para converter qualquer entidade que desempenhe funções de elevada exigência técnica em um equivalente ao Tribunal de Contas, que é revelada pelo oxímoro árbitro neutro, tudo isso. Bom, mas de qualquer modo, essa lição antiquíssima do Baleiro, né, que foi pura e simplesmente desprezada, não teria, entretanto, como ser descaracterizada como atribuição típica de Estado. E tanto é assim que os votos vencedores, em especial os dos ministros Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, tiveram de fazer distinções para mostrar como a decisão que estavam a proferir poderia ser compatibilizada com a exegese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 449, relatada pelo ministro Veloso, invocada nos votos vencidos do relator originário, ministro Lewandowski, e da ministra Rosa Weber. Bom, pois bem, de qualquer modo, o atribuir ou subtrair independência ao Banco Central, para o Supremo foi considerado matéria incerta na liberdade e conformação do legislador. Entretanto, alguns dos votos vencedores deixaram claro que essa independência não significa onipotência. O ministro Toffoli salientou que a política monetária não é um fim em si mesmo, mas, ao contrário, deve, consoante determinação constitucional, estar voltada à geração de ambiente econômico que propicie o atendimento dos valores constitucionais constantes do artigo 170 da Constituição. Carmen Lúcia, vedação, exoneração imotivada dos dirigentes, o estabelecimento de mandatos fixos, não coincidentes com o do chefe do Poder Executivo, não significa que presidentes e diretores do Banco Central teriam atribuição de possibilitar contrariedade aos princípios da ordem econômica traçados nos artigos 170 e 174 da Constituição, ou terem os seus comportamentos imunes à atuação dos poderes estatais na forma da Constituição e legislação vigente. O ministro Fux, por seu turno, entusiasta da doutrina estadunidense sobre as agências de regulação, considerou que as abordagens preventiva e repressiva às negociações escusas têm sido concretizadas pela administração pública contemporânea por meio do recrudescimento dos instrumentos de accountability e compliance. Bom, de qualquer modo, nós estamos falando de tudo isto para referir o dado de que as medidas adotadas pelo Banco Central não estão absolutamente infensas a qualquer tipo de controle. E, pelo contrário, elas serão controladas sob o ponto de vista da legalidade e a elas se aplica perfeitamente toda a doutrina que se construiu em torno do desvio de poder. Pois bem, então, indo agora para o voto propriamente dito. Num primeiro momento, tendo em vista
o disposto na letra E do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Brasileira, pareceria o projeto de lei complementar em trâmite na Câmara dos Deputados de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Entretanto, diferentemente do assentado em relação a outros diplomas, criadores de órgãos e entidades de administração indireta, como se viu no relatório do presente parecer em relação ao Banco Central, a maioria do Supremo entendeu que não caberia dar como presente a hipótese de reserva de iniciativa. De qualquer modo, nada impediria, até se recomendaria, diante do que se lê na ementa do acórdão da ação direta em constitucionalidade 6696, que o presidente da República encampasse a proposta por mensagem legislativa. Sob o ponto de vista material, não se vislumbra a presença de inconstitucionalidade, já que a maior ou menor independência do Banco Central estaria no âmbito da liberdade de conformação do legislador. Há ainda a previsão de vedações voltadas a impedir a presença na direção da autarquia de titulares de interesses submetidos ao controle desta e a utilização no mercado de informações privilegiadas. Então, há várias aqui sugestões no projeto que eu não vi realmente inconstitucionalidade. Já a proposta de emenda constitucional em tramitação no Senado, ao converter o Banco Central em empresa pública, visando confessadamente, como se lê na justificativa apresentada, desvencilhá-lo dos limites postos para a gestão das finanças inerentes à condição de pessoa jurídica de direito público, privatiza atribuições que são inerentes ao exercício do poder de coação, a saber, normação e fiscalização. O Banco Central, além de disciplinar normativamente, leia-se coercitivamente, a atuação das instituições financeiras públicas e privadas, registra e fiscaliza capitais estrangeiros, procede à liquidação das instituições financeiras que não têm mais condição de sobrevivência. São funções materialmente incompatíveis com a personalidade de direito privado inerente à empresa pública. E como no exercício dessas funções a nova empresa pública estaria completamente desvencilhada de qualquer uma das pessoas políticas, tem-se que a proposta de emenda constitucional em tela, desde logo, esbarraria no inciso 1º do parágrafo 4º da Constituição Brasileira de 88. Ao subverter a configuração da federação, ela tende, por isso, a aniquilá-la. Por outro lado, ao se criar uma empresa pública que não estaria vinculada a nenhum dos órgãos por onde se distribui o poder estatal, cria a emenda em questão um quarto poder, a saber, o poder monetário, sendo que, ao contrário do executivo, do legislativo e do judiciário, assume até personalidade autônoma em face das pessoas políticas e, com isso, desestrutura a própria distribuição das funções do Estado, esbarrando com isso no inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Brasileira de 88. E, em seguida, com relação ao tema das taxas de juros, eu fiz aqui uma menção aos dados de fato invocados pelo presidente do Banco Central e a divulgações que teriam sido feitas em descompasso com a realidade em relação à própria situação econômica do país, em especial no que tange ao câmbio. Amar, Oi, o tempo já passou. Faz a conclusão aí, senão. perfeito. Bom, isso porque eu estou tentando resumir o máximo que eu posso, mas vamos então à conclusão logo de vez. Mas só para dizer que está tudo documentado no texto do longo parecer, que teve que, infelizmente, ser longo. O reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade da autonomia do Banco Central conferida pela Lei Complementar 179 de 2021 não é suficiente para conferir a este onipotência, consoante observaram votos vencedores na ação direta de inconstitucionalidade 6696. Constitucional, formal e materialmente, a proposta de lei complementar número 9 de 2023 da Câmara dos Deputados, nos termos do que decidiu o Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 6696. E é inconstitucional a proposta de emenda constitucional número 65 de 2023 do Senado Federal, por ofensa aos incisos 1º e 3º do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição. O contraste entre as medidas adotadas em sede de política monetária e os objetivos definidos no artigo 3º e nos incisos 7º e 8º do artigo 170 da Constituição da República,
e no artigo 1º da Lei Complementar 179/2021, em especial diante dos motivos declarados, em aparente divórcio com a realidade na qual iriam produzir elas efeitos, pode render ensejo à exoneração do presidente do Banco Central por insuficiência de desempenho nos termos do inciso 4º do artigo 5º da aludida Lei Complementar 179. Considerando a tramitação dos processos legislativos e o procedimento disciplinado do parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Complementar 179/2021, aprovado que seja o presente parecer em plenário, sugere-se o respectivo envio à presidência do Senado e da Câmara dos Deputados, ao excelentíssimo senhor ministro da Fazenda, na qualidade de presidente do Conselho Monetário Nacional, para que se proceda ao exame da presença dos pressupostos para a exoneração do excelentíssimo senhor presidente do Banco Central, bem como ao excelentíssimo senhor advogado-geral da União e ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados, para que se posicionem sobre a questão. O parecer já estava pronto no dia 19 de junho de 2024. Pronto. É o que nós tínhamos a dizer. Muito obrigado. Abre o microfone da Ana Amélia, por favor, doutora Ana Amélia, que está presidindo. Obrigado, doutor Ricardo. Bom, eu pergunto se alguém deseja se manifestar sobre o relatório. Senhora presidente. Roberto Joicimar. Mais alguém? Doutor Vai, Roberto Roberto. dos Reis. Roberto Joicimar. Sampaio, vai querer falar? Não. Então, eu vou escrever também por último. Ok. Quem é o primeiro, o Então, Jorge? Roberto Reis. 5 minutos, Roberto. Até 5 minutos. Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os colegas presentes à sessão. Eu quero, em primeiro lugar, ressaltar o brilhante parecer do nosso confrade Ricardo Camargo, que realmente abordou o tema com a profundidade que ele merece. Em segundo lugar, eu quero me fixar apenas na proposta que foi posta pelo Senado Federal com relação à transformação do Banco Central em empresa. Eu gostaria de dizer que eu não tenho formação econômica, mas eu sou uma pessoa que vivo o dia a dia da política, né? Então, eu sou aquele que acompanha os passos do nosso governo. Eu ousaria dizer que a questão do Banco Central é uma questão de política de Estado e não política de governo. E ainda mais dizer o seguinte: é impossível se dissociar política monetária de política fiscal, porque isso tudo integra uma estrutura de Estado que vai desembocar numa execução governamental. Então, isso para mim é fundamental. Eu não sei de onde foram tirar esse coelho da cartola de querer tirar o Banco Central dos poderes da federação. Isso é uma coisa, simplesmente, na minha modesta visão, como advogado, eu acho que é uma coisa absurda. E eu acho que, nesse ponto, eu estou em boa companhia. Eu me lembro que assisti uma vez uma palestra do economista, que inclusive participou aí do Plano Real, o André Lara Rezende, filho do saudoso Otto Lara Rezende, que também foi nosso colega, foi procurador do Estado. E o André, como uma pessoa muito inteligente, ele falou sobre essa questão do Banco Central de uma maneira até revoltada com o tipo de apresentação da proposta. E ele disse exatamente o que o nosso colega doutor Ricardo falou. Querem transformar o Banco Central num quarto poder. E isso não é possível. A moeda é a expressão de soberania nacional. Ou será que vai deixar de ser? Não é possível que seja de forma contrária. Então, me parece que essa é uma das muitas invenções dos ultraliberais e dessa entidade que eu considero uma entidade etérea chamada mercado, que quer conduzir o país para seus ideais egoísticos, porque o ultraliberalismo quer exatamente isso. Ele olha para dentro do seu próprio umbigo.
Então, eu não posso permitir, não como economista, mas como advogado, entendendo o que é democracia e o que é república democrática, eu não posso entender que uma expressão de soberania nacional, como é a moeda, seja entregue na mão de uma empresa, ainda que seja empresa assim ou empresa assada. Não é possível isso. Eu acho essa proposta indecorosa. Senhora presidente, é somente isso e eu quero manifestar a minha total resignação do Congresso Nacional ainda admitir esse tipo de discussão, porque isso era uma questão que tinha que ser barrado na Comissão de Direito, na CCJ do Senado, por tão absurda que é. É somente isso, senhora presidente. Muito obrigado pela atenção, agradeço a todos. Abriu o microfone, Anamélia. Sem pesquisa. Obrigado, doutor Roberto. Essas inconstitucionalidades têm se tornado uma constante nos projetos de lei apresentados no Congresso, infelizmente. Passa a palavra ao doutor Josemar pelo prazo de 5 minutos. Muito obrigada. Boa noite, presidente Ana Amélia, querido Folena, querida Edmê, e saúde em particular meu presidente de comissão, o professor Miro Teixeira, que aqui se encontra. Sobretudo, acima de tudo, louvar o nosso Ricardo Antônio Camargo pelo parecer que, como sempre, de alta erudição, parecer completo, perfeito. Eu não repetirei argumentos, presidente, porque o Roberto Alves ele já falou basicamente o que eu iria falar, mas de forma muito sucinta. Eu chamo a atenção para o princípio democrático. O parecidista fala em poder monetário. Política monetária é questão de Estado, é projeto de nação. O Banco Central Autônomo, isso atende apenas a interesse de banqueiro. Há que ser dito isso. Legalidade, falamos em legalidade, falamos em Estado de Direito. Eu trago à baila aqui a questão da legitimidade, a vinculação ao Estado democrático. O governo que é eleito, ele traz consigo o seu programa econômico, a sua pauta monetária. Ele não pode ficar vinculado à pauta do governo anterior, que é o que acontece. Que acontece nesse caso. Então, para mim, eu diria, Ricardo, que o princípio democrático, na minha opinião, fica claramente violado dentro dessa concepção de um Banco Central autônomo. Portanto, eu louvo o parecer e peço a sua aprovação. Presidente, sucintamente era apenas isso. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Folena, passa a palavra agora à doutora Kézia, que pediu, que se manifestou que ela gostaria de fazer o uso da palavra. Vamos fazer um acréscimo aqui. Kézia Sampaio, também levantou a mão. Perguntei ao Sampaio, quer falar? Sabia que você queria falar. Você não falou nada, mas se inscreveu. Está no prazo, a sessão está tranquila. E eu também estou inscrito. Está lá, Kézia Sampaio, eu termino. Pois não, doutora Kézia. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa, todos. Me ouvem bem? Vou fazer breves considerações. Primeiro, parabenizar o doutor Ricardo pelo belíssimo, belíssimo parecer. Confesso que não tive condições de ler o inteiro teor. Fui acompanhando aqui o raciocínio de uma profundidade assim, fantástica. E também, compartilhando do pensamento do colega Joicimar, eu não vou repetir pensamentos aqui, mas dar uma ideia da profundidade e dizer também da minha inquietação, particularmente. Não tenho formação em economia, mas tenho uma tendência ao estudo da análise econômica do direito. Isso me assusta um pouco com essa tendência neoliberal um pouco mais agressiva. E aí eu queria só pontuar, porque nós estamos falando aqui sobre uma mudança de mentalidade. É um instituto que tem uma ingerência muito grande, a gente precisa ter essa representatividade cada vez maior. E me causa um espanto mesmo, uma inquietação técnica quanto a esse conteúdo, quando a gente percebe que Luiz Carlos Bresser Pereira, o criador de toda essa mentalidade, né, um mentor de um neoliberalismo, ele olha para essa história hoje e imagina que quem pensou que o neoliberalismo iria resolver todos os problemas do mundo parou para pensar hoje que, de fato, precisa de algumas balizas. E essas balizas, naturalmente, precisam ser colocadas mediante a Constituição Federal. Então, me causa um certo receio quanto a esse ponto, o Estado Social, que é a essência da nossa Constituição.
Me causa uma certa inquietação quando a gente percebe que um Luiz, eu estou falando muito no Bresser Pereira, porque foi que de fato criou essa inquietação também na base do estudo de uma análise econômica do direito. E ele traz de Keynes a Marx, enfim, independentemente da visão filosófica ou sociológica, quando ele fala que o Estado só precisa garantir esse mercado, um mercado que fracassou porque as taxas de crescimento diminuíram, a instabilidade financeira foi muito maior, há uma enorme concentração de renda, o salário dos trabalhadores estagnou. Então, a gente não está falando aqui em demonizar um mercado ou uma expansão da economia, longe disso. Mas o nosso maior, eu acho que a nossa lente de aumento aqui em relação ao conteúdo é observar realmente essa visão constitucional quanto à centralidade do nosso ordenamento jurídico. Então, esse cuidado, eu acredito que ficou muito bem expresso aqui no parecer. Me sinto muito contemplada quanto a esse conteúdo e quanto às ponderações que os colegas fizeram. E é basicamente isso, demonstrar essa inquietação, demonstrar a importância do IAB, da nossa participação. Eu me sinto, até peço licença pelo ânimo aqui de uma principiante em constitucional aqui na comissão, mas fico animada em perceber que, de fato, há essa importância e há essa dedicação da comissão e do IAB quanto a um conteúdo tão importante para a nossa nação. Muito obrigada. Obrigada, doutora Kézia, por suas palavras. Passo agora ao doutor Carlos Sampaio. Abriu o microfone de Sampaio, Renatão. Ok, obrigado, senhora presidente. Saúdo em nome de quem saúdo a todos os presentes. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que, em política, muitas vezes, o que se fala, o que está escrito na justificação do projeto de lei, o que os deputados e senadores falam com relação ao projeto, não tem nada a ver com a realidade dos fatos. A ideia de transformar o Banco Central numa empresa pública só tem um único objetivo: aumentar os rendimentos dos funcionários do Banco Central, inclusive do presidente. Por quê? Porque nós estamos aí há alguns anos em que os funcionários públicos não têm aumento. E os funcionários do Banco Central estão bastante chateados com isso, por motivos óbvios, porque eles se consideram como... Aliás, é verdade que todos os funcionários do Banco Central no mundo inteiro ganham muito melhor do que o resto do funcionalismo. Mas no Brasil isso é impossível. Então, é por isso que eles estão propondo, não é por nenhum outro motivo. O motivo é esse. Eu sempre fui favorável à autonomia do Banco Central, mas o Banco Central tem que ser uma autarquia, não pode ser uma empresa. Seria um absurdo. O Banco Central é um órgão de Estado, como foi dito aqui. Então, o projeto de transformar o Banco Central numa empresa é absolutamente inconstitucional e é totalmente, eu diria até, é uma coisa tão sem sentido do ponto de vista constitucional e do ponto de vista da estrutura dos poderes, que realmente somente é possível por causa do interesse do presidente do Banco Central, da sua diretoria e dos seus funcionários de saírem daquele limite do salário do funcionário público e entrarem num sistema como o da Petrobras, como do BBN. O Petrobras é uma empresa de economia mista, mas o sistema do BNDES, etc., e tal, que são empresas públicas. Esse é o motivo. Então, eu ressalto que eu sou a favor da autonomia do Banco Central. Acho que assim, o capitalismo exige a autonomia do Banco Central para que o Banco Central se desvincule, inclusive autonomia e independência. Por isso que tem mandatos, para que o Banco Central seja um órgão totalmente técnico e se desvincule da política. Não é? Por isso que existe essa defasagem de 2 anos. Agora, a transformação em empresa pública é totalmente inconstitucional, transforma o Banco Central
numa entidade desvinculada do Estado. Isso não é possível. Tem que ser uma autarquia. Era só isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, doutor Carlos Sampaio. Agora, pela ordem, doutor Jorge Poliano. Quero cumprimentar o Luiz Camargo pelo brilhante parecer. Quero dizer também que esse caso, quem levantou essa história dos empregados ganhar mais não foram os empregados, não foram os funcionários do Banco Central, foi o presidente do banco para justificar aí a mudança de regime. Saiu do regime de uma autarquia para uma empresa. Porém, o sindicato dos servidores do Banco Central é totalmente contra essa PEC, totalmente contra. Então, isso é importante registrar. A posição dos servidores públicos da autarquia, que são contra. Inclusive, são contra a própria autonomia do Banco Central absurda que está em curso no país. Mas eu me inscrevi, não para falar exatamente, diretamente sobre a questão do Banco Central, que o Camargo esgotou, e os meus colegas que me antecederam também, né, Joicimar, Kézia, Sampaio, Roberto, né, colocando a questão central, né, que é um ponto democrático. Né, o ponto democrático. Quem vai governar o país é quem é eleito, quem tem um mandato, né, que apresenta um programa de governo e submete às urnas, ou os burocratas, ou melhor, o mercado financeiro. Mas o que eu quero destacar, que me preocupa, é o seguinte, Miro, é a tal da reforma por dentro da ordem. Hoje, de fato, né, os neoliberais, os financistas e os fascistas, que representam uma forma de externar esse poder neoliberal, que estão no Congresso, não vou dizer que não é todo o Congresso, mas os fascistas estão lá, não precisa dizer que todos nós conhecemos, que eles se manifestam claramente, junto com esses defensores do Estado ruim, hoje tem um poder tamanho que eles podem fazer tudo. Inclusive dizer, hoje não é mais presidencialismo, daqui para frente não será mais presidencialismo no Brasil. Não será mais presidencialismo. Como fizeram com a tal das emendas impositivas. As emendas impositivas, tanto a emenda 85 quanto a emenda 100, são inconstitucionais. Da mesma forma que essa PEC, porque atentam contra o princípio da separação de poderes. Ou seja, nós estamos diante dessas reformas feitas por dentro da ordem, que vem desde o impeachment da presidenta Dilma, indevido impeachment da presidenta Dilma, o CEF. O que está causando ao país é isso que nós estamos vendo. Um desmanche da ordem constitucional brasileira por uma maioria que desrespeita a própria ordem constitucional, não respeita as cláusulas pétreas. E aí tem uma crítica a nós aqui no próprio Instituto. Tem alguns colegas que às vezes dizem tudo vocês vêm com cláusula pétrea para barrar PEC, para barrar propostas de emenda à Constituição. Eu já ouvi isso da Comissão de Direito Constitucional. E, sinceramente, é um absurdo, porque cabe a nós, no Instituto dos Advogados Brasileiros, como princípio básico que temos, está escrito lá, o Instituto vai fazer a defesa do Estado Democrático de Direito. Defender o Estado Democrático de Direito é muito mais do que se possa imaginar. É defender a ordem constitucional, a rigidez da ordem constitucional, como ela nasceu nos seus princípios fundamentais. Então, todas essas mudanças que estão ocorrendo no Brasil daqui para frente, como, por exemplo, estabelecer mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal, estabelecer alterações de julgamento por parte de um poder, é uma invasão completa do poder legislativo sobre os demais poderes da República, sobre o governo e sobre o poder judiciário. Ou seja, nós estamos vivendo, a meu juízo, a meu sentir, a maior crise de ingovernabilidade desde a promulgação da Constituição de 88. Para concluir, quero lembrar o seguinte, José Sarney, quando presidente da República, tentou ameaçar os constituintes, quando foi aprovado, em primeiro turno, a discussão da Constituinte de 88, na primeira votação, dizia ele, o país vai se tornar ingovernável. E José Sarney dizia que o Brasil vai se tornar ingovernável, não é como estamos vivenciando agora, é porque ele dizia como os mesmos arautos que defendem a privatização do Banco Central, torná-lo uma empresa,
o Zé Sarney dizia, vai ficar ingovernável porque o orçamento não vai ser suficiente para pagar os direitos sociais que os constituintes estão colocando. Não foi por causa dos direitos sociais que o Brasil se tornou ingovernável. Não foi. E nós provamos isso. Está sendo comprovado cada dia que... Por quê? Nós estamos vivenciando, com a reforma previdenciária que eles impuseram, exatamente quem está pagando essa conta e sempre pagou foram os trabalhadores brasileiros. Todos os trabalhadores brasileiros, servidores públicos, inclusive nós, que somos prestadores de serviço, não somos donos de banco, nem de uma fábrica com 100 empregados ou mais. Então, o que se está diante no Brasil hoje, a grande discussão, e o Instituto é chamado a esse debate, por isso que eu parecia bom, e o Sérgio está de parabéns ao apresentar essa indicação, é isso. Qual é o papel de uma defesa do Estado Democrático de Direito no atual momento político brasileiro? Defender o Estado Democrático de Direito no Brasil hoje é fazer prevalecer a Constituição diante dos princípios originários apresentados pelo Constituinte de 87 e 88. Então, Camargo está de parabéns. Acredito que o Instituto vai aprovar esse parecer, assim eu peço o voto aos meus colegas aqui, e até os que não estão presentes têm certeza que votariam, porque essa é a vocação do Instituto, essa é a nossa vocação, intransigente na defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito. Então, Camargo está parabéns ao Sérgio, que foi indicante, e está de parabéns também ao Instituto, porque nós estamos fazendo essa luta já há muito tempo aqui, não é de agora. Já há muito tempo todos nós aqui no Instituto, estamos emanados na defesa da Constituição, a tentar preservar o que eles estão destruindo da Constituição brasileira. Obrigada, doutor Jorge. Bom, encerradas as manifestações, eu peço que a TI coloque em votação. Peraí, presidente. Calma, Sérgio. O indicante conseguiu entrar aqui. Calma, Sérgio. Você vai ter... Amélia, o próximo agora, o indicante é o último a falar e depois passamos à votação. Você Senhora chegou presidente. agora, pode falar, Sérgio. Calma. Meus queridos, boa noite. Desculpe aí o atropelo, é porque eu fiquei a tarde inteira aqui, eu estou no Salão Nobre da Universidade Federal Fluminense, da nossa egrégia Faculdade Nacional de Direito, estava aqui representando o IAB no lançamento do Observatório da BJD, que foi um evento magnífico, acabou agora, e eu só consegui entrar justamente nesse final. Eu acompanhei vários depoimentos do Jorge, da Kézia, e certamente já tinha acompanhado do Ricardo por ocasião dos debates na Comissão de Direito Constitucional, onde nós esgotamos o tema num debate de altíssimo nível. E eu só queria enfatizar, primeiro, parabenizar o Ricardo por esse trabalho belíssimo que foi feito. Segundo, dizer, meu querido Sampaio, que os servidores do Banco Central não têm nada a ver com isso, eles não têm a mínima ideia em relação a isso, eles não têm debate acumulado em relação a isso. Pode ter um ou outro que acha que isso vai ter melhoria salarial, mas eles não estão no cerne do debate. Meus colegas procuradores do Banco Central não concordam com isso, os que eu conheço, que eu tenho contato, servidores que eu conheço também não têm concordância com isso, o sindicato não tem concordância com isso. Isso é uma questão do mercado. O mercado ele tem essa capacidade de apresentar essas propostas com interesse muito voltado para os seus interesses e pouco voltado para os interesses nacionais. Então, meramente, aquilo ali significa um jogo de oportunidade. Essa falácia de autonomia, de independência, isso daí o Jorge já esgotou, eu não vou repetir, mas isso aí claramente não tem nada a ver com o desenvolvimento nacional, com um projeto de políticas públicas, de continuidade. Eles não têm ideia do que é política de Estado, eles têm interesse na política de continuidade dos seus interesses. Então, eu não só acompanho todo o entendimento que já foi dado aqui, eu acompanho o entendimento majoritário do que foi falado na reunião da Comissão de Direito Constitucional, e eu não podia deixar de entrar, mesmo que nesse finalzinho, mas certamente também deixar aqui registrado o meu contentamento com o parecer do Ricardo e também pedir para que os colegas acompanhem. Eu consegui ganhar uma caroninha para Niterói, mas eu vou tentar, na medida do possível, e já deixo consignado, minha presidenta, que eu voto favoravelmente, não só por ser indicante, mas por concordar com tudo que foi colocado pelo nosso querido relator. Muito obrigado, gente. Obrigada, Senhora presidente, me permite uma pequena intromissão aí na questão. Eu gostaria de enfatizar
a questão levantada pelo nosso querido Folena. Olha, a Comissão de Constituição e Justiça das duas casas congressuais são uma vergonha. Basta ver quem preside a Comissão de Constituição e Justiça, uma deputada totalmente despreparada, uma pessoa nitidamente fascista, e os temas que são do grande interesse da nação, ela sequer aprecia, mas está querendo comprar a briga com o Supremo Tribunal Federal. Então, eu estou dizendo isso para reforçar o que o Folena deixou com muita propriedade, que nós, no Instituto, temos que estar de olho aberto, porque de PEC em PEC, eles querem destruir a Constituição Cidadã de 88 do doutor Ulisses. Então, o Instituto tem uma responsabilidade muito grande para com a nação, porque nós temos que ser defensores intransigentes da República Democrática. Senão, o Instituto não vai ter mais interesse em existir, porque nós vamos entregar isso na mão dos ultraliberais fascistas. Desculpa, senhora presidente, mas tem momentos que a gente não suporta ficar calado. Perfeitamente, doutor Roberto, obrigado. Diante das manifestações favoráveis, eu pergunto se alguém discorda do parecer. Bom, diante disso, então, o parecer foi aprovado por aclamação. Parabéns ao indicante e ao relator, doutor Ricardo Antônio Lucas Camargo. Muito obrigada. Doutor Jorge Foliano, próximo item da pauta. Vamos à pauta. Próximo item da pauta, votação de associados, novos associados. Isso é muito bom. Hoje nós demos posse a novos associados fora do Rio de Janeiro. Vamos lá. Vamos ver aqui. Peço um minutinho só. Eu estou fazendo aqui do celular. Achei, vamos ver. Um minutinho. Achei. O parecer já foi. Então, agora, proposta de novos sócios para serem votadas. Aí, Ana Amélia, podemos votar aí, fazer a votação, estamos com tempo. Computador, muito tempo que a gente não vota, né? Então, peço o Ricardo, o Ricardo não, Manuel não, perdão, Manuel já faleceu em homenagem a ele. Quantos nomes, Foliano? São 5 nomes. Você quer fazer um a um, então? Vamos fazer em homenagem a ele. Olha, Ok. primeiro, Alexandre Valtric Hatch, proponente, doutor Oswaldo Agripino, de Castro Júnior. Aberta a votação. A TI pode encerrar? Ou já todos votaram? Doutor Paulo Leal não foi aberto para ele, TI. Recebeu, Paulo? Se opõe ao nome? Não. Ok. Próximo nome, Foliano. Próximo nome, doutor, membro efetivo, tá? Do Rio de Janeiro. Doutor André Gomes Pereira. Proponente, doutora Márcia Diniz. Doutor Paulo, recebeu? Pode fechar a votação? Aprovado. Próximo nome, terceiro nome. Membro efetivo, doutora Gabriela Passani Medina. Proponente, doutora Érica da Silva e doutor Antônio Carlos Esteve Torres. Agora é só votação. Doutor Paulo recebeu? Então foi só aquela primeira mesmo. Bom, por unanimidade, então, foi aprovado. Quarto nome, doutora, membro efetivo por Minas Gerais, doutora Juliana Ferreira de Souza Vilaça. Proponente. Proponente, perdão, obrigado, Ana.
Doutor Nilson Reis, nosso representante legal em Minas Gerais. Aberta a votação. Até mandei no voto. Todos votaram? Bom, então aprovado por unanimidade. Último turno. Doutor Marco Rodrigo de Souza Costa, membro efetivo do Rio de Janeiro, proponente, sou eu, Jorge Rufo Fernandes de Oliveira. Aberta a votação. Pode fechar. Por unanimidade foi aprovado. Agora nós teremos livros do ato da biblioteca. Edmir, está com a lista aí? Não, não estou, não. Eu vou ler aqui então, um minutinho só. Vou pedir licença mais uma vez que eu acabei. Vamos lá, livros. Desculpa, na próxima eu. Livros. Doação do consórcio Rogério Ribeiro Domingues, da posse dos interditos no uso capião, editora Lemiures, 2024, Rio de Janeiro. Doação da consórcia Daniele Garcia, Guiocombo, segurança e transição energética, a sustentabilidade do setor de energia, Rio de Janeiro, Sinergia, 2024. Doação da doutora Alexandra da Silva Amaral, Teoria Institucional, uma possível resposta do direito administrativo a emergências, editora Fórum, 2024. E tem mais também, retorno aqui o convite feito pelos nossos colegas da Comissão Reunião do IAB, tá? Direito Tributário. Eles estarão lançando um livro agora na próxima segunda-feira, Temas Contemporâneos de Direito Tributário e Financeiro, dia 2 de setembro, segunda-feira, às 19 horas, Livraria da Travessa do Leblon, Shopping Leblon, Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, aqui no Rio de Janeiro. Ficam todos aí convidados, vamos prestigiar, né, principalmente o pessoal que mora no Leblon, na Zona Sul do Rio, prestigiar nossos colegas aí da Comissão de Direito Tributário e Financeiro, se for possível. Amélia, cumprimos a pauta, é contigo aí agora o encerramento, ou não? Bem, eu agradeço a presença de todos, reitero o convite para que participem dos eventos do IAB, que serão realizados agora na próxima semana, serão todos muito interessantes. Na minha parte, é sobre inteligência artificial na educação e na propriedade intelectual, muito importante. Eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão. Muito obrigada. Obrigado, gente. Até a próxima semana. Até a semana que vem, nossa sessão será também virtual em razão das obras. Muito obrigado. Tchau, Um abraço. Amélia. Espero que tenham se deleitado com a nossa Faculdade Nacional de Direito, hein? Tá certo, Sérgio Santana. É a minha casa. Um abraço. Um abraço, gente. Nossa casa. Abraço, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, Ana Amélia, mais uma vez, tá? Muito obrigado por nos ajudar. Tchau, tchau. Eu vou esperar todo mundo sair. Abraço, querida.